Olá, oitavo ano, tudo beleza? Joinha, tranquilinho? Espero que sim. Espero que você aí da sua casa, você esteja muito bem. Você, sua família, seu pai, sua mãe, irmãos, demais familiares. E vamos seguindo. Tenho aí que passar para vocês algumas orientações. Algumas eu já tenho dado ao longo de algumas semanas e vou repeti-las. Quase que não sai, né? Vou repeti-las. Primeira delas, atenção aí para o foco não ser perdido. Isso é muito importante, porque estamos chegando ao final do ano e geralmente há cansaço, apesar de não estarmos presenciais, mas estamos estudando na internet, fazendo aula, exercício, enfim. Chegando o calor, então desgasta mais um pouco. Essa obrigatoriedade de ficar em casa, então a gente sabe que isso tudo contribui, mas não deve ser motivo para a gente parar, para a gente, né, esfriar. Como eu disse, estamos no final, então mantenha um foco, não percam o foco, para que tudo continue correndo bem. Então faça as aulas, faça os exercícios, que vai ser muito bacana. Faça os exercícios também do portal, isso é interessantíssimo, porque isso conta ponto, então não deixe de fazer. A avaliação já está com a data marcada para o início no dia 21 de agora de setembro, então dê aí uma olhadinha, faça um resumo aí do que você já viu de aula para fazer aí boa prova, beleza? Já falei sobre o projeto foi, né, colocado mais à frente, numa data de outubro, então tem mais um tempinho para pesquisar, para estudar, mas não fique desapercebido, fique atento para que você possa sim conseguir aí também fazer um excelente trabalho e tirar uma boa nota, né, no projeto interdisciplinar. A nossa prova será a nossa avaliação, será baseada nos exercícios do terceiro trimestre. Então, dê uma conferida aí. Nós tivemos aí o primeiro bimestre, segundo bimestre, foi questões dadas para você responder, agora serão exercícios baseado nos exercícios feitos. Então você precisa revisar os seus exercícios, aqueles que não foram feitos, façam, e corrigindo a gente vai lançar a nota, que será a nota do terceiro bimestre, beleza? Tranquilinho? Bom, vamos lá. E acho que são esses, né, as orientações. Vamos seguir aí com a nossa aula. Estamos falando sobre violência, o grande desafio que é falar sobre violência. Tem muita coisa, né? E a gente está tentando assim, bem, um pouco mais devagar, para vocês ir pegando. A gente de vez em quando toca no assunto da violência, mas a gente está especificamente trabalhando já com essa terceira aula, para que as coisas possam dar uma andada melhor. E hoje nós vamos falar sobre violência, um grande desafio. Na semana nós começamos a falar sobre violência, dia 2/9, né? Demos a definição do que é violência, e que pode ser feito tanto por ação de empregar a força física ou moralmente falando, ou gesticulando, enfim. Nós falamos um pouco sobre algumas situações da violência imposta a pessoas, seja lá por qualquer jeito que for. Falamos sobre violência, da onde vem, abordamos algumas situações de cuidado que você deve ter, né, com a sua mente, com o seu coração, com seus pensamentos, o cuidado em não tomar atitudes fortes demais, né, para que não seja acometido, ou seja, vindo junto com essas atitudes, um ato violento. Falamos outras coisas também, é só um resumão. E hoje nós vamos falar sobre um grande desafio. A violência é um grande desafio. Por que um grande desafio? Porque se fala muito em acabar com violência. A grande verdade
é que o ser humano, e quando eu digo ser humano, todos nós estamos incluídos, eu costumo dizer que dentro de cada ser humano há um dragão, um leão, um urso, um animal selvagem pronto para dar o bote, dependendo da situação e das circunstâncias. Porque a gente, por mais pacífico, nós somos tranquilos na maioria das vezes, mas dependendo da situação, a gente pode tomar atitudes assim desmedidas, descabidas, com uma força, com uma proporção muito grande. Isso pode acontecer? Sim, pode. Com quem? Com todo mundo. Comigo, com você, seja lá com quem for. Porque o ser humano é assim. E eu falei para vocês também, eu acredito que eu falei nas outras aulas, numa delas, que a violência não é uma coisa nova. A gente tem aí o primeiro homicídio, que foi lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, falando de um irmão matando o outro. Nós temos também pessoas tentando aplicar a violência de modo moral, apelativo. Nós temos na Bíblia, lá ainda, em Gênesis, pessoas que faziam chantagem, e chantagem também é um tipo de violência contra a moral do outro, contra a... Fugiu a palavra, mas tudo bem, vamos seguir, depois eu lembro. Enfim, contra a moral, né? Contra o sentimento do outro, forçando a situação. Nós temos isso. E, lamentavelmente, a gente tem, né, e sempre tivemos os mais diversos atos de violência, que vai ficar para uma próxima aula sobre, né, quem pode ser alcançado pela violência. A gente vê que a violência não é novidade, que ela continua acontecendo, infelizmente ela vai continuar acontecendo. O que nós podemos fazer é, dentro de nós mesmos, naquilo que depende de cada um, nos esforçarmos para que no que depender da gente, a gente não cairmos em atos como esse. E aí é o grande desafio, porque geralmente você, eu, nós sempre esperamos do outro, que o outro fale mais tranquilo, mais devagar, que o outro não haja de forma tão grosseira, que o outro não precisava agredir o outro. Tudo isso é verdade. Mas e eu? E você? Percebe? Então, quando é o outro quem faz, a gente tem, mas não precisava. E quando é a gente? Mas fulano já estava assim há muito tempo, precisava tomar uma atitude, tal. Porque, na verdade, a gente quer justificar, muitas vezes, o que não tem uma justificativa. E, naturalmente, eu sempre faço questão de lembrar, não estou falando de perfeição, até porque nem você nem eu somos perfeitos. Não existe perfeição enquanto ser humano. Deleta. Então, o que nós precisamos estar atento, você e eu também, é nos conhecermos. Quando a gente se conhece, a gente sabe do que a gente é capaz. A gente não esperar para assim, mas eu sou assim mesmo. Então, sabendo como nós somos, e aí cada um tem suas particularidades, uns ficam chateados mais rápido, outros demoram mais, tem uns que sempre procuram conciliar, cada um é de um jeito. Então, mas todo mundo é capaz de cometer atos violentos, isso é uma realidade. Então, conhecendo como nós nos comportamos nas mais variadas situações, a gente não pode esperar acontecer. Claro que existem fatos que são inesperados. Aconteceu tal, a gente reage e pronto. Mas no geral, tem como a gente se precaver. E a melhor forma de nós nos precavermos é nos conhecendo. Quem é você? Do
que você é capaz, como você já reagiu ou reagiria em determinadas situações. Isso todos nós somos capazes de pensar. Sentar com o outro, e aí eu acredito que a melhor pessoa pode ser seu pai e sua mãe, e eu acredito que sejam mesmo, né? Porque ninguém melhor do que eles para conhecer como você se comporta, para perguntar para eles como você é. Por que isso? Que isso vai te ajudar. Porque eles vão falar assim, ó, você geralmente, desde pequeno, você tem esse comportamento, você age assim, assim. Você também não é grandão, mas no 8º ano você já, né, tá esperto. Então você pode perguntar para eles, que são as melhores pessoas para indicar você, para te orientar. Ó, desde pequeno você tem esse tipo de comportamento, você é mais tranquilo, você sempre procurou conciliar, você nunca sempre evitou responder de forma mais firme, tal. Mas também ele pode falar assim, não, você realmente sempre foi uma coisa assim, bateu, levou. Você não leva desaforo para casa, e tal. Você sempre queria ter razão nas conversas, tal. Você sabendo disso, você poderá evitar transtornos. Que aí você fala, poxa, você começa aí um bate-papo, um exemplo. Bate-papo começa a esquentar. Você que não é bobo nem nada vai pensar, epa, eu tenho a tendência, né, a explodir, a não me conformar, papapá. Respira fundo, conta de 1 até não sei quanto e bate em retirada. Às vezes o nosso problema também é que a gente não quer perder. Parece que quem fala mais alto ou quem dá a última palavra é aquele que ganhou. Ei, olha aqui, não existe isso não. Nem sempre quem fala mais alto, e geralmente quem fala mais alto geralmente é o que perde. Porque quando a gente aumenta muito a voz, demasiadamente sem necessidade, é porque nós estamos extremamente estressados, e aí quando a gente está estressado a gente fala geralmente de forma mais grosseira, e a gente perde a razão também. Então, é importante você, opa, já que eu sou assim, eu vou dar uma segurada aqui. Vou dar não vou com tanta força, vou segurar a onda. Se você é mais tranquilo, você tem menos dificuldade, então você geralmente já, né? Então, dependendo da conversa que você vai estar, dependendo da situação em que você vai estar, você já tem que começar a pensar nessa situação. Eu faço isso, né? Geralmente, quando eu vou falar com alguém dependendo da situação, eu me preparo para falar com a pessoa. E eu penso o seguinte, bom, eu não sei como a pessoa vai estar, mas eu preciso estar assim, dependendo de qualquer situação. Porque independente do outro, eu preciso estar preparado. Eu não posso ligar para o outro, até porque tem situações que acontecem de momento e a gente nem conhece a pessoa, falar para assim, ó, e mesmo se conhecesse, ó, eu vou aí falar contigo, você fica assim, porque eu tô assim, hein? Ou então, ó, você pode ficar assim, porque eu tô assim, tô de boa. Não tem como mensurar, não tem como medir. É o dia a dia. E tem dias e dias. Tem dias que nós estamos mais tranquilos. Tem dia que nós estamos mais agitados. Tem dia que nós estamos mais cansados. Tem dia que nós estamos mais dispostos. Quer ver um exemplo? Você começa a estudar segunda-feira, lá no Colégio Batista. Então você está indo para o colégio. Ainda não, mas estou citando um exemplo. Quando chega quinta-feira, você já estudou segunda, terça, quarta. Então, quinta e sexta, eu acredito que são aqueles dias assim que você já está cansado. É igual final de ano. Você está vindo aí o ano todo. Esse ano praticamente não teve aula em sala. Então, a gente está aí nessa pegada e aula e tal. Setembro, já acontece naturalmente o desgaste, o cansaço. Natural, nós somos seres humanos.
Então, os antigos usavam o termo assim: o pavio já está mais curto. Por que essa comparação? Porque antigamente, não é do seu tempo, ela lamparina. E a lamparina tinha um pavio que você ia rodando ele ia queimando no querosene. E aí ia queimando o pavio, você ia rodando o botãozinho, o pavio ia subindo. Quando o pavio terminava, você trocava o pavio. Então se usava a expressão: o pavio está curto, tem que trocar. Tá, aí provavelmente se adaptou isso aí, o pavio curto. Quando diz pavio curto, é sinal que você já está no ponto de ter aí, né, o negócio. Está estressado e tal, papapá. Então, por isso é importante você olhar para você mesmo. Eu sei, né, você pensando aí que o negócio aqui está ruim, então eu preciso manter, preciso segurar a situação, entendeu? Por que precisamos segurar a situação, segurar a onda? Por causa da gente mesmo. Às vezes não é nem por causa do outro, é por causa da gente. E quando a gente faz isso, a gente está evitando que as coisas tomem uma proporção muito grande. E a gente acaba tendo um desgaste, porque eu tenho uma frase que eu falo assim: é mais importante ter razão ou ser feliz? Se tiver que opcionar, eu respondo por mim. Mais importante ser feliz. Às vezes, a gente abre até mão, dependendo da situação, para não ter um desgaste maior. Como eu disse, existem pessoas que querem ter sempre a última palavra, que para elas é importante. Não, eu ganhei, eu falei por último, ou eu falei mais alto. Que bom que elas pensam assim: nossa, elas têm razão. Eu falo isso por experiência própria, na situação que eu lido. Vocês sabem disso, eu sou pastor, eu sou líder. Então, algumas vezes a gente fica até chateado, a gente fica mesmo. Pode acontecer na própria sala de aula, quando a gente chama a atenção de um aluno de forma mais forte, né? E eu já fiz isso, mas não pode ser uma coisa agressiva. Não pode ser para ofender a moral. Não pode ser de forma a deixar o outro numa situação complicada, vexatória, vergonhosa, que pode causar uma reação também do outro forte, entende? Então é assim. Então por isso que o grande desafio é a gente buscar não promover essa violência. E olha só, hein? Promover violência. Porque na verdade a gente tem que procurar aprender a viver. Aprender a viver. Porque quando a gente começa a perceber, entender que viver é uma coisa, é uma bênção, é muito bom, mas não é viver de qualquer jeito, é viver bem. Porque há diferença em viver e viver bem. Quando a gente vive, a gente não está nem aí. As pessoas que não se preocupam com a vida, digamos assim, com o que vai acontecer, correm mais risco. Quando a gente vive de forma cautelosa, e eu não estou falando medrosa, é viver de forma cautelosa, evitando as coisas ruins e criando possibilidades boas, tentando criar possibilidades boas, naturalmente a gente está trilhando um caminho bacana para a gente e para o outro também. Entende? Por isso é buscar viver e viver bem, conhecer e buscar conhecer a cada dia as melhores maneiras que nós temos para poder, o que podemos fazer na verdade para vivermos bem. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Porque a gente não pode esquecer que o texto lá de Mateus, é o 22:39, né? Mateus capítulo 22, versículo 39, a orientação é assim: ame ao seu próximo. O mandamento de Jesus: ame ao teu próximo. Quem é o teu próximo? Quem estiver próximo a você em qualquer circunstância ou dependendo da situação e das circunstâncias. Dependendo de quem for, pode ser qualquer pessoa. Porque se você um dia
Se encontrar numa situação complicada e alguém te ajudar, ele foi o seu próximo naquele momento. Ele viu, percebeu. Eu já tive a oportunidade de estar próximo a um rapaz. Ele estava andando e ele tinha colocado dinheiro, e eu imagino que aquele dinheiro era um bolo de dinheiro no bolso de trás da calça jeans dele. E ou ele ia pagar alguma coisa alta, eu não sei. E eu vi, e a camisa dele de meia subiu e apareceu já o bolo do dinheiro, já com a metade pro lado de fora, porque do jeito que ele andando ia saindo e ia cair. E eu andei mais rápido, cheguei mais ou menos para ele e falei: ei, amigo. E hoje tem que ter cuidado, né, quando a gente chama as pessoas, porque pode parecer qualquer uma outra coisa, menos que você vai ajudar, mas ele parou e olhou. Falei: você está perdendo dinheiro aí. Ele era o próximo. Tinham outras pessoas, mas eu percebi. Não sei se outros tinham percebido, eu não parei a ver isso, mas eu vi. Então era o próximo dele. Eu não podia ficar... Imagina se eu só penso em mim e vou andando atrás dele na esperança que o dinheiro fosse cair e eu pegar para mim. Não seria uma atitude de amar ao próximo, de ajudá-lo. Entendeu? E aí eu chamei, ele olhou e falei: ó, seu dinheiro está caindo. Ele levou um susto e comprovou que pelo susto que ele levou, e automaticamente ele levou a mão atrás, o dinheiro não era pouco. Eu não imagino quanto tinha, mas deu para ver que eu não estava muito longe dele quando eu parei para falar com ele, que era bolo de dinheiro, um bolo. Então, são atitudes como essa que você, eu, nós precisamos ter em mente, entre outros, de sempre que o outro também é importante como eu sou. Porque se fosse comigo e alguém me avisasse, eu também ficaria muito feliz. Porque se perdesse, talvez o dinheiro não fosse nem dele. Mas e se fosse? Então, as nossas atitudes, elas vão direcionando, né? Elas vão dizendo pra gente quem a gente é, e elas vão pontuando o nosso comportamento em relação ao outro. Amar ao próximo, gostar de viver, conhecer a vida para gostar de viver. E hoje, qual é a situação? Nós temos hoje na televisão, na mídia, por sinal, principalmente na internet, eu sou péssimo em jogos de computador, de videogame, essas coisas assim, mas meu filho é bom. E a gente tem aí hoje, e quando a gente fala em violência, jogos, e até de criança, mas jogos violentos, de tiro, de tal, e só tiro assim, em lugares mortais. Você vai olhar, aquilo ali é um jogo. A princípio a gente fala assim: mas o que tem de mais? Não teria, como filmes também que eu gosto de ver, e eu não estou falando agora só para você, estou falando para mim também, porque eu também tenho meus gostos de filme. Eu não jogo videogame, mas eu vejo filme, e filme também tem violência. E a gente vê cada filme assim, pelo menos eu vejo que, meu Deus, se passar a mão na tela lá da televisão, sai sangue. Então a própria humanidade, o próprio entretenimento que nós temos hoje, eles são muito violentos. Você pode perguntar: mas o que isso tem a ver? Não teria se alguns não dessem vazão a isso, se não fôssemos influenciados por isso. E aí eu vou te dar uma orientação: cuidado com o que você está vendo. Cuidado com os jogos que você tem jogado, seja lá qualquer coisa agora. Estou falando só de violência, mas estou falando no geral. Cuidado com as programações que você vê. Canais de televisão por assinatura. Cuidado com o que você vê na internet. Cuidado com tudo isso. E cuidado também com os jogos que você tem os mais variados possível. Baixado no seu celular, no seu smartphone, sua internet, enfim, cuidado, porque às vezes é melhor evitar, não fazer, do que fazer
e se ficar impressionado, e não só impressionado, mas impactado e achar que aquilo ali é desse jeito mesmo. É igual quando a gente vê a morte, seja lá de quem for. E a gente fala assim, ah, bem feito, tinha que morrer mesmo. Independente de quem seja a pessoa. Mas não somos nós que devemos desejar a morte dessas pessoas. Que a Bíblia fala sobre isso, que nem Deus tem prazer na morte dessas pessoas. Ele não tem prazer. O coração de Deus fica triste. Qualquer ato violento. No Jardim do Éden, Deus chama a atenção de Caim porque ele fica chateado e Deus vai falar assim, ó, cuidado com esses pensamentos, cuidado com os seus desejos. Se você não tiver cuidado, ele vai te dominar, e isso acontece, né? Caim não ouviu o que Deus falou para ele e ele comete um homicídio, ele mata o seu irmão porque não ouviu. Então assim, cuidado, né, com o que você ouve, cuidado com o que você vê, porque nós somos seres que influenciamos, mas também nós somos seres que sofremos influência. Percebeu? E a gente não deve ser aquele que vai promover a violência. Você imagina, você vê uma briga de pessoas e você fica, é isso mesmo, pega, vai, é isso mesmo. Você está incitando a violência. Então, são coisas que a gente precisa tomar cuidado. Se a gente não puder separar, que a gente também não jogue mais lenha na fogueira. Se a gente está vendo amigos discutirem, que a gente não dê razão para ninguém, mas que a gente busque, se possível, né, fazer com que essa discussão pare, para não causar danos maiores. Então a violência, ela é fruto, né, porque é muito simples apontar dedo. Porque fulano é violento por isso, por isso, por isso. Porque da família tal, porque ele já fazia isso desde pequeno, porque ele andou em más companhias, e não sei o que. A gente tem sempre alguma coisa, e pode ser que seja mesmo, por alguns motivos que colaborou, que fez com que as coisas desandassem e desse no que deu, beleza, mas olha só, não é por isso que a gente vai achar isso normal e a gente vai aplaudir esse tipo de coisa. Muito pelo contrário. Essas coisas não são para serem aplaudidas, mas para serem deixadas de lado. E a gente precisa aprender, é um grande aprendizado. Por isso, o foco do ser humano em relação ao outro é o amor. Uma palavrinha pequena, que às vezes nós usamos porque estamos interessados em alguma coisa, quando na verdade o nosso único interesse quando a gente fala que ama o outro deveria ser querer o bem do outro, sem distinção se a gente conhece, se a gente não conhece, se é meu amigo, se não é amigo, se é meu vizinho, se não é meu vizinho, se tem a religião A, B ou C, não importa, não importa. Se ele é preto, se ele é branco, não importa. A Bíblia diz que Jesus amou a todos. E aí a gente vai lá no outro textozinho de Deuteronômio, eu citei Mateus 22:39, de amar ao próximo. Agora eu vou lá em Deuteronômio, no capítulo 5, que são os 10 mandamentos. Quero ler um texto muito bacana também com vocês. Deuteronômio 5. E vai falar sobre algo que nós deveríamos não, ter muito cuidado. Deuteronômio 5:21. Olha só o que diz um dos 10 mandamentos. Não cobiçarás. E aí vem uma lista aqui, ó. Não cobiçarás a mulher do teu próximo,
Não desejarás a casa do teu próximo, nem a sua propriedade, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Coisa nenhuma. Então, um ato de violência que às vezes acontece quando a gente começa a querer coisas que não nos pertencem. Então, a violência ela é um grande desafio para nós. E nós precisamos estar atentos para não cairmos nessa armadilha e não cedermos à tentação de achar que é assim mesmo e a lei é do mais forte. Não, não é. Deus nos manda amar e a nossa essência é de amar ao outro. Então nós devemos nos esforçar. É um esforço a cada dia. Por isso eu coloquei um grande desafio. Mas você é capaz de vencer. Nós somos capazes de vencer. De vencermos. Porque nós queremos uma sociedade melhor. E podemos melhorar com os nossos esforços. Valeu? Tchauzinho. Até a próxima.